Olá, bem-vindos ao 16º episódio do podcast do InfoSign, que é a plataforma de divulgação do mercado e das tecnologias de comunicação e impressão digital. Eu sou o Luiz, o editor do infosign.net.br, e hoje a gente vai ter aqui como temática tecnologia UV. E para falar sobre isso, a gente trouxe aqui o nosso convidado, o Felipe Chaves, que ele é o gerente de vendas da EFI aqui no Brasil. Obrigado, Luiz. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Muito legal poder fazer parte aí, trazer um pouquinho, né, da tecnologia UV que a EFI tem trazido aí para o mercado. Acho que o papo a gente vai falar um pouquinho de tecnologia UV no geral, mas hoje é o principal produto, né, e tecnologia dentro do grupo EFI. Temos outras, né? Temos tecnologias base d'água para aplicações desde papelão ao tecido, mas o UV hoje acho que é o mais que está mais em alta dentro do grupo e do mercado para a EFI aqui no Brasil. E o Felipe, ele é gerente de vendas da EFI aqui no Brasil, né? E é especialista no mercado de impressão digital. É responsável pela implementação de soluções tecnológicas para gráficas, Sim. né? De diferentes portes, então desde a pequena até as grandes gráficas. E o Felipe, ele é bacharel em ciências da computação pela PUC e pós-graduado em administração de empresas pela GV. Isso aí. Então, Felipe, a gente queria saber, cara, vamos começar pelo básico, né? Assim, como é que funciona a tecnologia UV? Assim, primeiro, né, já que vocês são especialistas, são inclusive desenvolvedores dessa tecnologia, né? Isso. Explica pra gente como é que funciona, cara. Tá E também bom. quais são os benefícios e vantagens dessa tecnologia, em detrimento até de outras tecnologias, como o caso da Solvente, por exemplo, né? Tá bom, perfeito, legal, boa pergunta. Então vamos lá, a EFI começou desenvolvendo, obviamente, como a grande maioria, as tintas solvente há muitos e muitos anos atrás, quando ainda era Vutec, né? A EFI adquiriu a Vutec, acho que há mais de 20 anos, mas já tem acho que uns 12 a 15 anos que a gente já não tem mais tinta solvente no portfólio. 100% do portfólio hoje é UV LED, que a primeira transição foi para o UV usando lâmpadas halógenas, lâmpadas quentes, normalmente de mercúrio. Né? E aí como é que funciona esse processo de cura? Basicamente a tinta tem que ter uma propriedade para reagir à frequência da lâmpada UV, né? Da luz, né? Da luz UV. Aqui em si. E o início foi realmente com essas lâmpadas halógenas que geram calor e ozônio, né? Então por isso que o UV no começo tinha um cheiro bastante forte, era bem difícil, né? Quase que equivalente Era ao quase equivalente ao solvente, solvente, né? Aqueles solventes pesados e tal, porque você tem na produção, né, de cura o ozônio saindo e aquele cheiro característico é o cheiro do ozônio. Mas já há algum tempo, talvez há uns 10 anos, com o advento do LED, né? Porque o LED começou para casa, né? Então a gente usa, é o mesmo LED, a mesma frequência, né? A gente começou a ter uma crescente do uso do LED e isso veio para o mundo gráfico também. Então, no inkjet veio mais forte até do que, por exemplo, no offset, né, que tem um apelo bastante grande, já tem máquinas offset, inclusive com sistemas de cura LED no Brasil, mas no inkjet essa troca foi mais rápida. E aí qual que é a vantagem disso? Né? Bom, a primeira vantagem do solvente para o UV é a secagem instantânea, né? E a possibilidade de você ancorar essa tinta em uma série de substratos que eventualmente o solvente ou uma base d'água não tem condição de ancorar. Sim, só para um parênteses, tem alguma porcentagem assim, de quantidade, quer dizer, de quantos substratos a mais vocês conseguem imprimir no UV? Eu posso te falar assim, ó, hoje com o UV você consegue ancorar em praticamente tudo. Óbvio, o substrato precisa ter algumas características, tensão superficial, tudo mais para você poder ancorar, mas você consegue ancorar em praticamente tudo. Então a gente tem cliente que tem aplicação UV em todas as mídias de comunicação visual, vinil, lona, diversos tipos de adesivos, diversos tipos de plásticos, poliestireno, PP, PS, todos os tipos mais usados de mídias. E tem clientes que usam, por exemplo, em madeira, em vidro, em metal. Borracha, né? Borracha. Então você tem um range muito maior. Não sei te falar quantos, mas é muito maior. E aí você... Ou ver o que é interessante, né? Você pega o solvente ou base d'água ou uma tinta óleo, ela precisa penetrar, né, no substrato. Esse efeito é chamado de dry down. Né? Então ele penetra na superfície. Normalmente
a densidade do filme de tinta, quando ele está úmido, é diferente de quando ele seca. Como no UV ou no LED, você seca instantaneamente, forma aquele polímero na superfície, a densidade é a mesma. Então ele não perde cor com o tempo. Então isso é uma vantagem do ponto de vista de qualidade de impressão de material, né? Você imprimiu, aquilo que você está vendo é o que ele vai ficar por longo tempo. O filme UV, ele não seca 100% naquele momento, mas ele é quase que 100%. Então a polimerização total acontece com o passar do tempo um pouquinho, mas é o suficiente para você já começar a trabalhar com aquele material. E aí você literalmente forma uma película plástica, né, sobre o material, muito fina, então um filme muito fininho, mas ele é formado sobre aquele material. Quando a gente mudou para o LED, qual que é a vantagem? O LED você tem uma faixa de cura, 385, 395 nanômetros. Com o LED você já não gera nem calor, nem mais o ozônio. Então você amplia ainda mais o leque de substratos. Você imagina que você tem um substrato plástico muito fininho. Vamos pegar assim, um filme de BOPP, bem fininho que eu preciso imprimir. Com o UV, possivelmente, se você tiver uma tiragem maior, você vai gerar muito calor e você vai deformar. Com o LED não. E você não tem o cheiro. Então o LED também permitiu a gente ampliar ainda um pouquinho mais. É o que a gente fala de a secagem instantânea a frio. Né? E o LED, vamos dizer assim, quando a gente fala em LED, ainda é UV. Mas ele é uma subfrequência ali do gama UV, né, de cura. Então, e a gente já está nisso já tem bastante tempo. Hoje as principais marcas, os principais fabricantes de equipamentos para impressão, inkjet, já têm soluções, né, voltadas para o LED. Né? E em relação à tinta, porque assim, eu lembro que quando surgiram as primeiras UVs, inclusive primeiras Vutex, né, UV, a gente tinha muita limitação em relação aos ainda a flexibilidade do substrato, né? Porque ela ainda, tipo assim, Era muito imprimia, rígido, né, você o tinha a filme. película, mas quando, por exemplo, você tinha que flexionar o substrato, essa película meio que quebrava, né? Ela Verdade. craquelava, né? Então, assim, como é que está o desenvolvimento dessas tintas hoje? Assim? Porque hoje a gente Legal. já vê que, na verdade, isso já foi superado também, né? Ah, já. Então, é legal também fazer esse paralelo. No começo, você tinha ainda, vamos dizer, as resinas, né, que eram usadas, ainda eram resinas não tão evoluídas, né? Então, normalmente você começa assim, depois você consegue ir evoluindo com o tempo. Hoje, para você ter uma ideia, Luiz, a gente tem aplicação de tinta UV, um substrato que é crítico, uma aplicação que é crítica, que é aqueles caminhões Cider. Né? Então você imagina que em muitos locais, muitos países, usam-se primer, verniz e tudo mais ainda, né, para você fazer uma impressão solvente. Porque você imagina que um material desse, primeiro, é um alto custo. Um cider de caminhão, sei lá, custa milhares de reais. Não, é caro, né? E aí, você imagina você fazer isso com tinta solvente. Então, você precisa garantir que aquilo vai durar por muito tempo. Né? E aí Porque aquilo vai estar diretamente você sendo atacado, né? tá exposto à intempérie, né? Sujeira, a radiação UV do sol, você vai lavar aquilo com material normalmente muito abrasivo e tal. Então você imagina, no começo era feito com solvente, mas você tem que ter uma preparação enorme da lona Cider para poder fazer isso. Né? Hoje em dia, a gente está. Esse é um mercado que a gente tem bastante participação, bastante market share, não só no Brasil, mas no mundo, porque a gente tem máquinas rolo a rolo que normalmente são usadas para fazer isso. Mas hoje a gente tem clientes que fazem com máquinas híbridas também, a performance é tão boa quanto. Mas você imagina que hoje os clientes nossos que têm esse tipo de negócio tem a lona e a tinta e nada mais. Então eu não preciso de primer, proteção. Óbvio, eu preciso respeitar algumas características básicas para tinta ancorar. Mas eu não preciso ter nenhum tratamento auxiliar, nenhum tratamento pré nem pós para que você tenha uma Nem mesmo lona. uma laminação, assim, só para... Hoje a gente tem vários clientes que não fazem, que não laminam. Né? Tudo depende também do quanto do tempo de validade que você vai dar para aquele produto. Né? Então, a exposição UV hoje, a gente está falando aí tranquilamente entre 12 e 18 meses de validade, dependendo do que a gente usar como artifício. Por exemplo, eu quero fazer. As máquinas hoje têm possibilidade de você fazer a aplicação de verniz, que além da aplicação de embelezamento, né? Você também tem uma questão protetiva. Então você estende ainda mais
a vida útil do material impresso, né? Principalmente contra o desbotamento, né? Então você tem hoje já no portfólio da EFI soluções para que você possa fazer isso. E tem obviamente outros fabricantes que também conseguem entregar, né, uma vida útil de material maior. Mas se você pensar que um Cider ele fica em média lá no caminhão, sei lá, 8, 10 anos, né? Obviamente ele vai se desgastar com o tempo, mas você tem caminhões ainda que têm materiais como esse sendo usados e estão lá. Então, é natural, né? Um ciclo de troca e tudo mais. Então, a gente voltar fazer o link lá com a questão da flexibilidade. Uma lona cider, você abre e fecha, essa lona é sanfonada o tempo todo. Sim. E eu estou lá com a tinta. Então, a resina, após seca, ela garante essa flexibilidade. Esse talvez seja um dos exemplos mais críticos que a gente tem, que prova hoje que as tintas UV e LED chegaram, né, atingiram um patamar de flexibilidade bastante interessante, né, para aplicações críticas como essa, por exemplo, né, que é não só flexibilidade, mas como um uso pesado, um uso intenso, né, do material após impresso. Tá. E vocês na EFI, vocês têm alguma... É a mesma tinta? É a mesma composição de tinta ou existem variações de tintas assim de acordo com as aplicações? Assim? Legal. A EFI, essa estratégia, né, da EFI de comprar empresas líderes em cada um dos seus segmentos também vale para tinta. A gente tem 2 fábricas de tinta, são fábricas próprias, são todas as máquinas nossas usam as nossas tintas. Tá. Existem tintas para aplicações distintas, né? Tá. No Brasil, a gente procura limitar até por uma questão logística, né? Então, porque elas vêm de fora, né? São produzidas ou nos Estados Unidos ou na Inglaterra, que é onde são as 2 fábricas da EFI. Então, a Cerilon, que distribui, a Cerilon é nosso distribuidor, né, no Brasil, que distribui as tintas, por uma questão de otimização de estoque, logística e tudo mais, a gente acaba tendo uma quantidade de linhas menor, mas que a gente dá preferência para as tintas mais flexíveis. Porque tudo bem se eu tiver uma tinta flexível sobre um substrato rígido, né? É menos crítico do que eu ter uma tinta de resina rígida em um substrato flexível. Então a gente acaba dando preferência para as tintas flexíveis aqui no Brasil, mas hoje a gente atende a todos os clientes no Brasil com 2 ou 3 linhas de tinta, não mais do que isso. E quantas linhas vocês têm? A EFI no mundo tem dezenas, né? UV tem dezenas, base água tem dezenas, então dependendo da aplicação a gente tem uma linha de tinta específica para atender. Tá. E Felipe, a gente falou agora das tintas, mas eu queria falar também um pouco das máquinas, né? Porque Legal. Afinal de contas vocês são fabricantes de máquinas, né? Inclusive tem também um histórico de adquirir, né, outras fabricantes, no caso da Avutec mesmo, né? Sim. Então eu queria falar um pouco das máquinas. A gente sabe que tem vocês, inclusive, né, no portfólio tem desde aquelas máquinas de entrada que são menores, né, para o pessoal para atingir um público mais. Isso, claro. Né, até as industriais, né? Exato. E aí também elas têm configurações diferentes, né? Então assim, quando a gente vai falar, por exemplo, a gente tem aquela de perfil scanner, né? E também tem aquela de perfil single pass, né? É isso. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessas configurações e o que cada uma faz e para qual público que é cada uma delas. Tá. Eu tenho um slide aqui que a gente consegue sintetizar isso bem, tá? Deixa eu colocar aqui para a gente poder ver. Eu demonstrar para vocês. Porque como isso funciona. Mesmo dentro da scanner a gente tem a rolo, a gente tem as híbridas, né? Tem a plana mesmo, né? Então assim, a gente tem variações que fazem, quer dizer, trabalham diferente, né? Tem produtividades diferentes ali, né? Com certeza. Então é assim, ó, deixa eu só ver aqui o som, se não está muito alto. Acho que está ok. Então, a gente tem basicamente 2 conceitos, né, de impressão. O que a gente chama de multipass. Na verdade, vocês chamam de multipass, né? Embora às vezes no mercado eu já ouvi falar em scanner, né? Que ela, na verdade, ela faz, né, essa varredura, né? Ela faz uma varredura. O pessoal chama também de plotter, né? Porque você trabalha em eixo X e Y, né? E aí, aqui basicamente o que você tem? Você tem um deslocamento da mídia, nesse caso porque é uma máquina híbrida, né? Mas você pode ter, como você falou, aquelas máquinas de mesa em que a mídia é estática, né? E somente a máquina que se movimenta. Tá? Então, deixa eu
colocar aqui Não, para a mas gente faz poder ver. sentido você ter de um lado que você faz múltiplas passadas e uma que você só tem Isso. uma passada, né? Então é aqui, né? Aqui a gente está falando de múltiplas passadas para formar a imagem. Isso a gente chama de multipass. Isso é o mais comum no mercado, desde aquelas máquinas pequenininhas caseiras, desde aquela nossa impressorinha de casa, né? Em que você tem a folha passando e a máquina a cada passada formando a imagem total, ou um texto, ou o que quer que seja. No caso de wide format, né? De grandes formatos, formando a imagem a cada passada. E aí você pode ter mais ou menos passadas, dando mais ou menos velocidade, qualidade, existe uma proporção, né, para isso. Tá? Então, isso é o que a gente chama de multipass, que é o maior volume de máquinas, né? O maior número de máquinas instaladas é em cima desse conceito de plataforma. Até porque ela veio antes também, né? Assim, Veio muito antes. mais... E aí a gente tem o single pass, que na verdade, o que ele faz? Ele traz do mundo analógico. Então imagina uma offset. A offset é single pass, né? Eu tenho castelos de cores fixos e quem se movimenta é só o substrato, né? Então eu não tenho a parte da máquina que imprime se movimentando, somente o substrato. Que aí no caso é isso aqui. Então aqui a gente está falando que estou entrando lá na ponta da máquina com uma chapa branca, virgem, e ele está saindo totalmente impressa. Isso é o single pass. Somente o substrato se move. E é single pass por quê? Porque é uma única passada. Então aqui... A cabeça fica fixa ali, A cabeça né? é fixa. Então imagina que eu tenho um castelo de cor como em offset, só que ao invés dele ser analógico, com rolaria, blanqueta, chapa, eu tenho um castelo digital, de cabeças de impressão. E aqui a gente está falando de poucas, vamos lá, de dezenas a centenas de unidades por hora. E aqui eu estou falando de milhares de unidades por hora, porque aqui eu tenho muito mais possibilidade de aumentar a velocidade. Então, enquanto aqui a gente fala, por exemplo, que a máquina mais rápida do mundo que não entrega nessa velocidade a qualidade, porque é um outro fator aqui, tá? Para você ter uma imagem com qualidade, você normalmente precisa ter algumas passadas. Depende da aplicação. Tem algumas que com 2, 3, 4, outras 6, 8, depende da aplicação. Depende da qualidade de imagem que você quer, né? Depende da qualidade de imagem que você quer. Mas você precisa ter algumas passadas para melhorar a qualidade. Ali não. Aqui com uma única passada eu já tenho a qualidade final. Porém, eu tenho uma única chance de imprimir. Né? Então você imagina que a folha ou a chapa está passando e eu só tenho essa oportunidade para imprimir com qualidade. Então exige aqui muito mais precisão. E aí a gente está falando aqui de software para você conseguir disparar as cabeças. Você imagina uma chapa passando a 100 metros lineares por hora, por minuto, desculpa. 100 metros lineares por minuto. E eu tenho que acertar o ponto no local certo para eu formar uma imagem com qualidade fotográfica. Então aqui é muito mais pesada a parte de desenvolvimento de software, né, para a gente conseguir fazer isso. Mas são os dois conceitos que a gente tem dentro da EFI. E as cabeças também são as mesmas ou não, também você tem diferença, né? Tem variações. Normalmente aqui a gente está falando... você tem grandes fabricantes, né, de cabeças de impressão, Ricoh, Kyocera, Konica, entre outros. Ali é uma cabeça desenvolvida, especificada pela EFI, porque ela tem que disparar com uma velocidade e um disparo contínuo, né? Porque eu preciso continuamente disparar para formar a imagem, né, enquanto a folha está passando. E aqui não. Aqui se eu errar um ponto, eu vou ter uma próxima chance na segunda passada. Se eu errar de novo, eu vou ter uma próxima na terceira e assim por diante. Ali não, ali a precisão precisa ser muito maior. Então, e até o sistema de encapsulamento, né, o sistema hermético que fecha ali o conjunto, né, mecânico da máquina com a cabeça de impressão é completamente diferente. Bom, e aqui você também pode imprimir em bobina, né? Assim, quer dizer, nos dois casos ali também, né? Aqui bobina, aqui tecnicamente é possível. A EFI ainda não tem essa máquina voltada para a bobina, tá? Mas essa é uma máquina de folha, né? Chapa ou folha, né? A gente tem acho que quase 80 máquinas dessas instaladas no mundo. Tá? 80. 80, por 70 e alguma dessa coisa linha que é a próxima de 80, Nozomi, no da caso. linha né? Nozomi, que é a Single Pass. Tem uma dela instalada no Brasil, que é um cliente que está focado no mercado de papelão, né? de papelão corrugado, tanto para display quanto para caixas, né? Mas o foco dele é esse, é imprimir em papelão com qualidade fotográfica.
né? Que hoje, eventualmente, você imprimir em offset e tem que acoplar depois isso no corrugado, né? Ele não. Ali ele já pode colocar a chapa pronta e imprimir e ele vai sair com qualidade como se fosse offset. É que aqui a gente está falando mesmo de um mercado que disputa com com a Offset e com a Flexo também, enfim, Exato, né? com offset, com flex. Só que assim, aqui a vantagem é que você consegue personalizar, coisa que com Offset, né? Você pode imprimir 1 milhão de folhas, igual uma offset ou uma flex pode, com a vantagem que cada uma pode ser diferente uma da outra, né? E aí você está falando em velocidades analógicas, porém com a vantagem do digital, de ser totalmente diferente, né? E aí que é um tema que eu falo bastante, né? Com o pessoal, que assim, o digital não vai substituir algo analógico, né? Mas ele tem um espaço em que economicamente ele é mais interessante do que o analógico, que é normalmente para tiragens menores, né? Então, quando você tem tiragens menores ou muita personalização, você tem uma tecnologia analógica, é muito difícil de você conseguir justificar economicamente isso. Imagina, eu vou comparando com o offset, eu vou precisar gravar chapa, né? Passar lá na pré-impressão, alimentar a máquina, acertar a máquina. Até aí, Você já está imprimindo aqui. já imprimiu, né? Eu preciso fazer 100 unidades de alguma coisa, 500 unidades de alguma coisa. O digital vai ser mais interessante. Agora, eu preciso fazer Então, 100 mil unidades de um mesmo modelo. Dificilmente o digital vai conseguir ser economicamente mais barato do que o analógico nesse caso. Mas existe um ponto ali de intersecção em que elas se tocam. Um ponto de equilíbrio, né? Um ponto de equilíbrio. Daqui para cá vale a pena ser analógico, daqui para cá vale a pena ser digital. E qual que é o ponto de equilíbrio? Atualmente, hoje, se a gente for pegar ali um Manosome mesmo, né? Esse modelo, vamos dizer, mais padrão. Qual que é o ponto de equilíbrio dela em relação ao offset mesmo? Né? Se a gente for falar de display, né? Que no nosso caso, por exemplo, é mais comunicação visual, então vamos pegar display mesmo. Então, assim, vamos pensar assim, que para você imprimir uma offset, se você for fazer um display de 1,80 m por 2,20 m, sei lá, você tem que ter uma offset que tenha uma boca de 1,80 m, o que é praticamente impossível. Acho que não tem no Brasil. Existe máquinas de 2 metros de boca, mas acho que não tem no Brasil. Não, padrão, né? Não é o padrão. As maiores, que a gente chama de VLF, são 1,40, 1,45. Então, começa por aí. Você já vai ter que imprimir esse display em partes. Então, você já tem um trabalho. Você vai ter que imprimir o cartão somente na offset. Você não pode imprimir o corrugado, porque não tem como imprimir material corrugado em uma offset. Você vai imprimir o cartão na offset, aí você vai imprimir ele em partes, vai ter que acoplar e depois vai ter que montar. Então você tem uma série de processos até você chegar nesse display. Uma máquina como a Nozomi, a que está instalada aqui, ela tem 1,80 m de boca por 3 de comprimento. Então eu posso pegar a chapa inteira, já corrugada, colocar e está pronto. Com um único processo, que é somente imprimir, eu já tenho o que eu precisaria de vários processos no digital para poder fazer isso. E já também imprimindo e personalizado, né? Se você quiser... Quero um QR Code para cada um, quero um nome para cada um, quero um endereço para cada um. Tudo é personalizado. Por quê? Não tem uma matriz física. O próprio PDF é a minha matriz, né? É a matriz no digital. Então, é uma das vantagens também. Agora, se eu precisar fazer, imagina que eu preciso fazer 100 mil displays, todos iguaizinhos. Tem que fazer conta, porque talvez o analógico seja realmente mais interessante. Agora, a gente já está chegando nisso. Então, tipo, o ponto de equilíbrio já seriam 100 mil. Não, pode ser que seja menos, É que vai depender muito, mas assim, grosseiramente falando, a gente fala sempre em metro quadrado, certo? Sim. No nosso mundo. Se a gente está falando alguma coisa assim em torno de 5, 6, 10 mil metros quadrados, Nozomi possivelmente é mais vantajosa. No Multipass, esse número é um pouco menor. Sim. Quer ver? Eu tenho um slide aqui que vai sintetizar bem isso aí. Deixa eu tirar aqui só para a gente poder ver. Aqui eu tenho uma curva que mostra o que acontece. Então é isso aqui, ó. O custo de impressão no Multipass, ele é o mesmo para teoricamente, mas é muito próximo, para 1 ou 50 mil. Tá? Esse custo não varia, né? Por quê? Porque eu não tenho setup, eu não tenho nada.
No single pass, na Nozomi, ele também é, só que ele é substancialmente mais baixo. Porque Sim. eu estou falando de uma tecnologia que eu economizo tinta e eu aumento a produtividade no tempo. No offset, vamos pegar o display, né? A impressão offset com laminação, né? Para você fazer um display. Você imagina que lá, se você for fazer 50, lá em cima vai ser muito caro. Porque Sim. eu tenho toda uma preparação para fazer poucas Um unidades. setup, né? Que Porém, custa. à medida que eu vou produzindo e eu vou aproveitando esse setup, essa pré-impressão, essas chapas, vai caindo esse custo. Então, esse é o conceito. Hoje a gente fala assim, Tá aqui, né? por volta de 1.000, deixa eu colocar o pointer aqui para a gente ver. Por volta de 1.000, o multipass é interessante nesse processo de display. Por volta de 4.000, 5.000, a Nozomi Single Pass é mais interessante do que o offset. A partir daí, tecnologia analógica offset passa a ser interessante. Mas, Felipe, Isso não é uma regra para tudo, tá, Luiz? Depende muito do tipo de aplicação que vai fazer. Mas é basicamente nessa. das que a gente estava falando agora, com essas características, né? Sim, sim, sim. Nesse patamar de investimento, custo hoje para ser produzido, tipo de aplicação, é uma boa referência, mas não é uma regra específica. O recado é, tiragens menores, o digital é interessante, porque eu não tenho pré, né? Tiragens maiores, tecnologias analógicas, ainda é interessante. Mas conforme a tecnologia digital também vai avançando, esse ponto de equilíbrio vai vindo para cá, né? Isso é uma boa observação. Isso acontece. O digital sempre está tentando aumentar esse ponto de equilíbrio, né? Mas as tecnologias analógicas também estão tentando diminuir. Eu ter menos acerto de máquina, menos folhas para fazer um acerto de máquina, eu ter workflows mais integrados para eu conseguir gravar uma chapa mais rápido, levar isso à máquina mais rápido, fazer uma troca de chapas mais rápida numa máquina. Então, o mundo analógico também está tentando diminuir. Então, isso não é fixo. Isso está sempre em movimento, porque ambos os mundos estão querendo, né, melhorar, aumentar a sua performance. O que a gente entende é assim, um parque gráfico moderno tem que ter o melhor dos dois. Então, tem espaço para os dois. O digital e o analógico sempre vão coexistir. Né? Quem entende isso consegue entregar economicamente a melhor solução para o mercado. Mas, Felipe, em termos mesmo de mercado, assim, né, quando a gente vai falar, por exemplo, de display, a gente não tem um mundo cada vez exigindo menos tiragem, mas uma quantidade maior, né? Assim, porque Hoje imprime-se até mais do que antes, né? Só que o número de artes, né? O número de exemplares, de modelos é muito maior, né? Então é isso mesmo, é uma tiragem maior, só que fragmentada. Antes eu fazia 100 mil de um mesmo. Hoje eu até faço 100 mil de um mesmo, só que dividido em 20 artes diferentes, né? E aí no mundo analógico você tem que gravar, você tem que ter 20 preparações, 20 presets para você poder entregar, enquanto que no digital pode ser um diferente do outro. nessa demanda, então, o digital leva mais vantagem, né? Nessa Assim, porque demanda, você tem exato. menos. Porque você vai ter uma quantidade maior de artes, mas né, uma tiragem menor também para atender. Então, Exato. isso daí é muito mais o digital do que o analógico. Exato, mesmo, né? é uma vantagem muito grande do digital, com certeza. Com certeza. Tá? Legal. Aí, continuando aqui, Luiz, deixa eu te mostrar um outro slide que é legal para a gente poder entender o que já é possível fazer com o digital. Tá? Tem um equipamento que a gente lançou na Drupa, só para dar um exemplo de onde o digital está chegando. Tá? Isso é single pass, é uma Nozomi, tá? Que a gente chama de Nozomi X5 Pack Size. Peraí, deixa eu colocar ela em tela cheia aqui para a gente ver. Olha só. Para quem não viu, essa máquina foi lançada na Drupa do ano passado. Tá? Para quem não viu, talvez estranho. Fala, mas o que está acontecendo? Eu vou explicar. Então, só antes daqui. Ó. Eu tenho uma impressora de papelão, de papel corrugado, tá? Acoplada a uma linha de montagem de caixa. Lá atrás eu tenho 4 pilhas de papelão. Aqui nesse Aí caso. atrás, exato. A gente tem 4 pilhas de papelão com diferentes tamanhos, tá? E à medida que a máquina vai processando o tamanho de caixa que ela quer produzir e a arte que ela quer fazer, ele vai selecionando isso automaticamente e vai entregando caixas personalizadas para a gente. Vocês vão ver como é que isso funciona. Então, vamos lá.
Aqui vocês já vão ver. Saiu uma de um tamanho, já vai sair outra. Saiu outra com uma São outra essas arte. aqui, né? Todas essas aqui. Repara aqui em cima, ó. Que eu tô... A pilha aqui é a mesma, né? A mesma. Quer dizer, você tem diferentes tamanhos de papel. Eu tenho 4 tamanhos de papel. Tá. Olha o tamanho dessa caixinha agora saindo. Eu saí uma enorme aqui com uma arte aqui dessa bicicleta, tá saindo uma pequenininha, vai cair aqui, ó. E é uma outra arte. E aqui é um outro tamanho e uma outra arte. Tá. Aqui é um outro tamanho e uma outra arte. O que eu estou fazendo? É uma caixa diferente. É uma caixa diferente da outra, não só na impressão, mas no tamanho. Sim. E eu estou entregando uma caixa já montada, colada. O que a gente está fazendo aqui? Eu tenho 4 pilhas de papelão lá atrás, com tamanhos diferentes. E eu tenho uma fila de trabalho e cada um com uma característica diferente. Aqui no meio, esse cubo preto é uma Nozomi, que a gente chama de cubo. Né? O nome do projeto é Cube. Tá. Por quê? Porque eu tenho parece um cubo e eu tenho ali dentro uma Nozomi pequenininha. Tá. Fazendo o quê? Imprimindo a sequência da fila de impressão, né? Então eu estou selecionando lá no meu job basket. Ó, eu tenho uma caixa agora que tem 10 por 20 por 15. Eu quero usar essa arte. O sistema está escolhendo qual é das 4 pilhas a que eu vou ter o melhor aproveitamento, o menor desperdício. Ele está inserindo na máquina esse material. Imagina que ele é contínuo, né? Então não é em folhas esse aqui. Eu tenho o que a gente chama de Z-Fold. É um material como se fosse aquele do formulário contínuo, sabe? Que a gente tinha desse jeito, só com uma pilha de papelão. Deixa eu soltar ele de novo para o pessoal ver. Esse todo aqui é o mecanismo de acabamento. E aí eu tenho um mecanismo de acabamento aqui acoplado a ela. E esse mecanismo de acabamento, vocês também desenvolveram lá na EFI ou foi alguma outra? Tem um parceiro nosso, um parceiro nosso chamado Packsize. Então, esse é um projeto em conjunto, EFI Packsize. Tá? Então, o que a gente está fazendo? Eu selecionei a arte e o tamanho de caixa que eu quero. Eu escolhi qual é o tamanho de pilha que eu quero. E tudo isso é possível. Outro ponto, fazendo o link lá no começo. Tudo isso é possível porque é UV, porque eu sequei instantaneamente. Você imagina se eu tivesse que esperar isso secar de alguma maneira e tal. Não tem como fazer. Então, estou secando instantaneamente. Porque a caixa já sai pronta daqui para você colocar o produto e já E aonde a gente está pensando isso? Você imagina um e-commerce que tem, eventualmente, um estoque gigante de caixas de tamanhos pré-definidos. Aí ele vendeu um telefone. Puxa, a caixa que ele coloca telefone é normalmente uma caixa desse tamanho. Acabou. Ele vai deixar de mandar? Provavelmente não. Ele vai ter que pegar uma caixa enorme, encher de papel dentro. Então, todo mundo aqui compra pela internet. Sim. Enche de papel dentro, aí você vai receber lá uma caixa enorme com uma coisinha pequenininha aqui dentro. Perdi espaço de volume de entrega, cubagem, tal. E a caixa é sempre igual. Aqui, ele vai produzir a caixa de acordo com o pedido. Então, eu vou vender um telefone. Legal. Vendi meu telefone. Que tamanho de caixa que eu preciso? Eu preciso de uma caixa de tamanho X, com as dimensões A, B, C. Acabou. O que eu quero colocar de informação nela? Eu posso colocar em cada uma delas uma arte diferente. Sim. Imagina que eu estou transformando uma caixa, que é uma caixa de transporte, em uma mídia de comunicação visual. Eu posso ter uma lateral, uma face da caixa, 2, 3, quantas eu quiser, como uma vitrine para eu expor, para eu promocionar. Então, você imagina que eu peguei a caixa de papelão, que normalmente tem a função de agrupar, proteger, transportar, agora ele também tem a função de comunicar. Sim. Eu estou levando comunicação visual para algo que nunca foi. E é super personalizado, porque se você quiser colocar o nome da pessoa lá que vai receber o produto... Ou você imagina, se eu quero fazer assim, fiz uma parceria com uma grande rede de varejo. No CEP tal, eu vou entregar caixas. E essas caixas, você quer colocar a sua marca? Eu posso vender espaço publicitário hoje numa caixa que antes a gente pegava e fazia o quê? Jogar fora. Peguei, jogo fora. Tá bom, eu vou talvez continuar jogando fora, mas eu estou comunicando. E eu estou comunicando diretamente, porque é diferente, eventualmente, do que a gente comunica na internet, né? Que a internet é muito rápido tudo, passa muito, muito rápido. Mas uma caixa, eu vou pegar na mão. Eu vou ter que olhar aquilo ali e aquilo, de alguma maneira, vai ficar comigo, mesmo que seja alguns poucos segundos, mas eu vou ter o contato com aquilo. É material, né? É material, você toca, né? Então, a gente está indo com a impressão digital, o V Single Pass, para caminhos como esse. Tá? Então, isso aqui já está em funcionamento, já existem clientes. Foi lançado ano passado, né? Foi lançado na Drupal ano passado. Já tem alguma empresa que já adquiriu, já instalou? Eu só não posso falar quem que é, mas nos Estados Unidos já tem. Tem uma grande empresa
dos Estados Unidos. De e-commerce. De e-commerce. Então a gente dá para imaginar que tem quem seria. esse sistema lá e ele está revolucionando a forma como ele interage com os clientes. É fantástico isso aí. Então, é uma das aplicações da impressão Single Pass UV que tem dentro da EFI hoje para a gente poder mostrar até onde a gente pode chegar. É isso aí, é o mais avançado que vocês têm aí, né? Hoje então, a gente sempre falou daquela impressão sob demanda, né? Que a gente imprimia quanto a gente queria com o digital. Então, você imagina que hoje a gente está levando o termo, né, o on demand, eu imprimo quantas eu quero, com a arte que eu quero, com os dados variáveis que eu quero, na hora que eu quero, no tamanho que eu quero. Então, hoje, acho que pelo menos eu não conheço, tá? Acho que é o que a gente tem hoje de mais avançado, falando em produção de embalagem. Eu acho que isso é o mais avançado. Eu tenho várias máquinas, várias etapas de uma linha de produção em um único equipamento. E é importante também o software, né? Porque é um software que integra tudo isso daí, que vai receber lá os pedidos lá atrás e que, né? Você imagina que eu posso ter o meu e-commerce, eu estou recebendo pedidos e eu estou produzindo caixa conectado lá com o meu site de vendas, né? E a máquina está preparando caixas de acordo com a minha fila de pedidos. E Felipe, você trouxe outros exemplos de aplicações UV para a gente? Então aqui, ó, um cliente nosso imprimindo... Opa, vou ter que tirar de todos aqui. Começar aqui por cima. Então aqui ele está imprimindo a lona, né? Talvez seja o mais comum, né? O que o pessoal veja. Então impressão mais comum numa VUTEC, né? No sistema Multipass. E aí você tem desde aplicação de gigantografia, né? Em pena, mobiliário urbano, né? O pessoal imprime materiais de grande tamanho. Essas impressoras contam com recursos em que você pode imprimir a frente e o verso também, né? Então, por exemplo, para quem imprime o MUBI, né? É excelente, né? Que você consegue fazer isso numa mesma impressora que eventualmente você vai imprimir, como aqui embaixo, né? Ó, eu vou imprimir material em papelão. Estou imprimindo em papelão, tá? E nesse caso aqui, as duas são híbridas ou aquela lá é só As rola-rola? duas são híbridas, as duas são híbridas. Então é o mesmo equipamento, eu estou imprimindo aqui folha, né, chapa, e ali eu posso imprimir bobina, né, com a mesma máquina. Né? Aí você só muda, na verdade, o sistema ali, a configuração. Aqui você só acopla, na verdade, aquelas mesas, As né? mesas, isso aí. Mas é a mesma máquina, inclusive, tá? É a VUTEC H5 que está imprimindo esse material. Aqui em cima, eu tenho, esse aqui é legal, ele está imprimindo um cartaz em papel. Tá. Né, que eventualmente poderia ser impresso numa offset, mas são poucas unidades, tal, ou o tamanho não é compatível com uma offset, eventualmente. Posso fazer aqui numa máquina híbrida? Posso. Esse aqui eu poderia imprimir numa mesa, numa máquina de mesa, poderia imprimir numa máquina rolo a rolo, né? Seria totalmente possível imprimir. Nesse caso, estamos fazendo numa híbrida, mas é um cartaz. Né, da empresa de telefone. É um papel. Ali, né? Um papel offset ou um papel couché, né? Provavelmente para ser instalado em uma loja, né? Porque aqui, né? Nada muito fora do comum, né? E aqui embaixo você tem embalagem, né? Aqui embaixo é que legal. Eu estou fazendo cartuchinhos lá. Aqui a gente fez, a gente estava demonstrando na FESPA, né? A gente estava imprimindo aqui cartuchinhos que vão ser cortados eventualmente lá numa mesa de corte. No offset você estaria fazendo para cortar eventualmente uma corte vinco, né? Mas aqui eu estou falando em poucas unidades. Sim. Então eu estou atrelando o inkjet, poucas unidades, também numa ferramenta de corte proporcional, numa mesa de corte para poucas unidades também. Pode ser muitas? Claro que pode ser muitas. Mas eu tenho a opção hoje de também não ter uma faca física para cortar. Posso cortar numa mesa de corte. E eu estou fazendo cartucho, eu estou fazendo embalagem, né? Embalagem de papel cartão, embalagem de colgado, o que quer que seja. Aqui a gente já tem uma ideia de não só das aplicações, mas também os segmentos, né? Que a UV atende, né? Então, porque basicamente aqui a gente está falando de sinalização, comunicação visual, mas também estamos falando de embalagem, né? Estamos falando de embalagem. Que tem crescido muito, tá? A gente tem falado que grandes formatos hoje podem facilmente, pela qualidade de impressão, né? Que atingiu a questão das tintas, né, a questão das próprias máquinas, a resolução de impressão e tudo mais, você hoje consegue com máquinas de grandes formatos, que lá no passado, a primeira VUTEC, que quem trouxe para a gente foi a Nelband, né, que eles compraram, né, diretamente lá dos Estados Unidos, eram máquinas ainda, né? eram máquinas, se não me engano, eram máquinas de 9 dpi. Então você imagina, a gente está falando que as cabeças hoje têm lá 2.400, eles tinham máquinas de 9.
né? Sei lá, no E já era super 1990 e avançado pouco. naquela época. Naquela época já era uma revolução. Então hoje a gente tem máquinas com 2004, como essa aqui que está imprimindo É que aqui. também a aplicação ali era gigantografia. Então, Era assim, gigantografia. o Você ia ponto ver poderia ser... podia ser um ponto do tamanho. Mas aqui não. Aqui a gente está falando de um ponto que é equivalente hoje a offset, né? Então a gente está falando de ter qualidade fotográfica mesmo em material impresso em grande formato, né? Tá. E aí, onde é que a gente vê também bastante uso? Aqui, ó. Onde a gente vê bastante hoje sendo usado o material. Então é assim. Então você tem lá um display, né, na comunicação visual em geral, um display, uma empena, caixas, né, como eu falei aqui com a Nozomi, wobbler, as lonas Cider, né, de caminhão, press kit, que eventualmente isso aqui é feito em offset, hoje você pode fazer pequenas tiragens também em grande formato, né? O PDVs, né? Então você tem uma área muito grande hoje de atuação, né? e o mais legal que eu percebo, né, esse movimento é a comunicação visual, as máquinas, né, e aplicações desse mundo cada vez mais convergindo para o mundo gráfico propriamente, né? Mas tradicional, né? O gráfico tradicional, aquele gráfico offset e tal, né? E muitas empresas gráficas olhando esse segmento como uma alternativa de expansão de negócio, né? De aumento de receita, fidelidade de cliente, porque uma coisa que é legal, tem muitos clientes que são gráficas, que imprimem material gráfico e não veem todo o outro material que é impresso aqui que o cliente consome. Então a gente tem vários clientes que eram gráficas tradicionais de embalagem e aí iam fornecer e fala, pô, mas a loja desse meu cliente, eu tenho o wobbler, tenho o display, tenho cartaz, tenho faixa, tenho tudo, mas eu não tenho, mas eu não vendo, mas é um material gráfico. E hoje você vê muita impressão, gente... né? É impressão. E você vê muita gente desse segmento buscando essas tecnologias para ter uma oferta única, né, para o cliente. E o que precisa, assim, para quem vai tá pensando em adquirir uma UV, o que ele precisa saber para... Tá. Vou usar um slide aqui para poder exemplificar isso. Então, vou pegar o próprio portfólio da EFI para a gente poder entender. Justamente por isso, acho que muita gente acaba ficando meio, não digo perdida, porque você tem... Tem os muita fornecedores têm justamente, você tem toda essa... É muita coisa. É um portfólio muito grande de máquinas, né? Então, você olha para isso aqui e você fala assim, tá, qual que é a minha onde que eu tenda, por onde eu começo, né? justamente. Então, vamos lá. Na EFI, a gente tem basicamente todos os 3 tipos de máquinas multipass. Então, as máquinas cama plana, máquinas híbridas, máquinas rolo a rolo. Tá? Aonde a gente começa? Se eu sou um pequeno empresário e estou querendo entrar nesse meio, naturalmente ninguém vai apostar em algo de valor elevadíssimo, né? Se eu estou começando a navegar nisso, é natural, é o que acontece Começa com pequeno, muitos dos nossos né? clientes pequenos. Então, uma máquina como essa, é uma máquina híbrida de 1,60 m de boca, em que eu vou fazer chapa, vinil, lona, né, adesivo, tudo, mas é uma máquina menor, muito menos produtiva, né? Nem se compara a uma Nozomi, né, que a gente está falando. Mas aqui eu estou falando de uma máquina que vai entregar lá 100 metros quadrados por hora no top speed, com qualidade eu vou imprimir materiais a 30 metros quadrados por hora, 40. E eu eu entrei nesse mundo, falando de EFI, tá? Existem soluções mais baratas e menores do que a da EFI? Claro, com certeza. A EFI é uma das maiores fabricantes do mundo se posicionando, porque tem uma tecnologia, tem uma robustez, tem uma entrega diferente, mas é uma fabricante que muita gente pode olhar e falar assim, poxa, não consigo, não tem problema. Tem muitos clientes nossos que não começaram com o EFI, mas no momento em que eles testaram o mercado, entenderam e viram que era algo que eles gostariam de estar, buscaram a EFI como uma solução robusta para poder entregar. Então, no mundo EFI, uma máquina de 1,60 ou uma máquina de mesa de 2,40 ou de 3 metros, que são as máquinas nossas de entrada. O produto que nós mais vendemos é a nossa menor máquina de 3,20. Então, eu tenho 3,20 de boca, que me permite fazer praticamente tudo da comunicação visual, né? Então, eu consigo fazer corrugado,
eu consigo imprimir vinil em bobina, consigo imprimir papel cartão, consigo imprimir Até duas tudo. bobinas juntas Até ali, duas bobinas simultaneamente, juntas, posso colocar múltiplas plaquinhas. Então, tem cliente nosso que faz assim, que eu preciso imprimir trabalhos com, sei lá, 6 placas de 50 por 50. Ele pode alimentar tudo de uma vez. Né? E essa é a máquina que a gente mais comercializa hoje no Brasil. Então, é a Pro 30H, a versão Plus é a nova versão, mas a Pro 30H a gente deve ter bastante unidade instalada no Brasil. Fora isso, a gente tem máquinas maiores, né, as híbridas, e as máquinas rola-rolo, né, que aí aqui para aplicação, por exemplo, o pessoal que faz o cider, a maior parte deles usa as máquinas rola-rolo, porque é só bobina. Né? Então, não preciso ter a possibilidade de imprimir material rígido, ou imprimir material em folha. Só bobina. Então, também é um outro produto bastante legal. Mas aqui a gente já está falando de máquinas maiores, né? Você já está Investimentos aumentando maiores. o potencial produtivo O potencial dela, né? produtivo. Né? Mas o caminho natural é assim. A 16, 1,60 m, a 30. Aí, se eu estou falando de máquinas híbridas, eu venho já para a linha VUTEC. Então, a linha Pro é a nossa linha que a gente chama de entrada. E aí a linha VUTEC já seria a linha industrial mesmo, né? Embora todas sejam, tá? Todas elas podem trabalhar 24/7. E aí a gente entra na linha VUTEC propriamente. Então tudo isso é multipass. Quando a gente fala de single pass, aí eu estou falando aqui de máquinas muito, mas muito maiores e muito mais parrudas. Pra você ter uma ideia, por exemplo, a gente acabou de lançar uma versão da Nozomi base água, que é para quem produz material alimentício, né, que é a tinta baixo odor, baixa migração, né, para poder usar em material alimentício. É uma máquina que completa, tem quase 41 metros de comprimento. Então eu estou falando de uma fábrica em uma única máquina. Ali. Isso aqui é um negócio realmente para quem está na indústria e tudo mais. Né? E aí a gente tem várias outras versões delas, né, até a pack size, né, a X5 pack size, foi que a gente viu o vídeo fazendo as caixas automaticamente. Mas tem máquina para aplicação em metalgrafia, UV, né? Tem a Nozomi base d'água com a saída mais curta, né? Essa máquina existe a versão dela UV também. A Nozomi para comunicação visual, que é uma versão relativamente nova, em que você pode imprimir uma infinidade de substratos também, também é UV. Então, a gente tem um portfólio bastante amplo. Mas aqui a gente está falando já de um público que está buscando altíssima performance, né? Então, assim, na verdade, a gente começa por saber quais clientes atender. Exato. Os clientes finais, que eu digo, né? E aí, com base na demanda deles, a gente vai direcionar o que eu preciso. Vai direcionar qual que seria a melhor solução ali, né? Porque tem muitos clientes que falam, eu sou uma empresa de comunicação visual e presto serviço e atendo de tudo. Uma máquina híbrida hoje em dia é perfeita, né? Porque você pode fazer tanto material rígido quanto flexível perfeitamente. Tem outros clientes que chegam a nós e falam, não, eu só faço material flexível. Então, uma máquina rola-rolo vai atender perfeitamente bem também. Beleza. Tá bom, então, Felipe, só para a gente arrematar, então, queria que você me falasse assim, né, me desse um geral ali sobre como funciona, né, a UV, quais são as vantagens, os tipos de máquinas, né, quais são os públicos que a gente atende, enfim, assim, que desse assim uma geral do que a gente tratou até nesse podcast inteiro aqui. Né? Perfeito. Então vamos lá. UV é perfil de cliente. Todo mundo que está na comunicação visual tem alguma aplicação industrial que está buscando ter resultado mais efetivo da impressão, né? Então, assim, a substituição natural do solvente vai ser o UV. Né? O solvente eu vou ter uma série de problemas lá de secagem, decalque e tal. Qualidade, estabilidade de equipamento. Existe um mercado para isso? Claro, com certeza existe. Existe um mercado que não paga pelo UV. O UV eventualmente é mais caro, né, do que uma impressão a solvente. Se a gente comparar exclusivamente o custo, né, do material impresso. Mas você tem a base instalada ainda do solvente é muito grande. É muito grande, é muito grande. Mas você tem vantagens no UV do tipo a impressão já sair seca, eu já poder manusear o material, né? Então eu tenho ali hoje uma gama de equipamentos que falam com tintas UV, que usam tintas UV, que é bastante grande. Então, desde máquinas flatbed, de cama plana, máquinas rola-rolo ou máquinas híbridas, né? Então a gente vê esses 3 perfis de máquinas hoje sendo muito fortes, utilizando o UV com muita
constância, né? A gente hoje dá um enfoque muito grande para o híbrido, né? As impressoras híbridas, porque a gente consegue atender praticamente tudo, né? O que existe de demanda de comunicação visual e impressão gráfica e de embalagem com máquinas híbridas. Então, o nosso foco hoje na EFI são esses equipamentos, mas a gente tem todos, mesmo que o mercado tem. Né? Máquina cama plana, rola-rolo e híbrida. Hoje existe no portfólio EFI. Eu, particularmente, vejo muito assim, o flatbed como uma solução de entrada para quem está começando, porque você tem hoje opções bastante econômicas, né? E aí você consegue experimentar esse mundo. Mas essas máquinas não são produtivas, né? Quando a gente compara com a aplicação industrial. Se eu tiver que produzir muita coisa, flatbed eventualmente não vai te entregar. Né? A rolo-a-rolo, exclusivamente para quem faz bobina, mas no momento em que eu falo de ter versatilidade, é a máquina híbrida. Hoje eu imprimo com qualidade os materiais que máquinas flatbed imprimem, eu consigo imprimir numa esteira de máquina híbrida, né? Então a gente não tem mais o porquê você não ter um equipamento híbrido hoje, né? Se você é uma empresa de comunicação visual, não tem porquê não ter um equipamento híbrido hoje no portfólio, no parque gráfico, para poder produzir com velocidade. Só uma pergunta assim, hoje o que você percebe do mercado? Por exemplo, uma empresa que tem solvente, aí ela precisa comprar uma máquina, né? Porque a máquina que ela tem está obsoleta, por exemplo, né? Enfim. Mas a empresa tem a necessidade de fazer um investimento de uma máquina nova. Ela vai comprar uma outra solvente ou ela vai para o UV já? O que você tem percebido do mercado? Né? Eu tenho percebido que o UV tem ganhado muito espaço. Eu venho do mercado de tintas, né? Então eu produzia tintas na empresa que eu trabalhava anteriormente para muitos fabricantes, né? Só com o rótulo deles. E a tendência que eu via era o solvente diminuindo e o UV aumentando muito. Então, naturalmente, isso é um reflexo do parque instalado. Então, você vai ter essa transição. A gente está falando de patamares de investimentos diferentes. Embora tenha máquinas UV de entrada que tenha valores menores, compatíveis com solvente, mas o custo de impressão é diferente. Só que o pessoal tem começado a perceber, né? Assim, poxa, eu tenho tanta dificuldade com solvente, né? De secar, de decalcar, de variação e tal. E o UV já sai pronto, já sai seco. Então, eu acho que naturalmente... É que essas dificuldades, elas encarecem, no final das contas. Elas fica mais caro, né? Porque eu falei, olhar o custo um por um, o solvente vai ser mais barato. Mas na hora que você olha o tanto de desperdício que você tem aqui, fica muito mais caro produzir em UV. E aí eu posso dar um exemplo, um cliente nosso, que é a M2 lá no Rio, ele optou ao longo do tempo por não ter solvente no portfólio. Então hoje ele tem uma indústria gigantesca e ele só tem UV no portfólio. Ele não tem mais solvente. Ele abriu mão do solvente. Mas o solvente é mais barato. Mas dá tanta dor de cabeça. Então eu vou direto para o UV. Óbvio, tem mercados. Ninguém vai fazer uma lona para deixar num outdoor no meio da estrada com uma impressão premium lá UV, porque não paga, o mercado não paga. Vai ser usado solvente. Mas materiais mais, vamos dizer assim, mais sofisticados é o UV. Então quem está hoje, só tenho máquina solvente no portfólio e estou buscando alguma coisa nova, deveria já olhar para o UV como uma alternativa. E no patamar que está, tá? Não estou falando assim, vou ter que olhar para uma EFI. Não, eventualmente não consigo, né, entrar no mundo de EFI. Mas tá bom, mas tem muita opção hoje, tem muita opção. Primeiro agradecer, né, o Felipe por essa conversa, acho que muito esclarecedora, né? Acho que a gente cobriu bem ali, acho que questão de tecnologia do mercado do UV, né? Então agradecer o Felipe por isso, pela participação aqui. E também dar um último recado para o pessoal, né? Porque esse podcast a gente vai colocar no nosso canal no YouTube. Perfeito. Então, pedir para o pessoal lá seguir o canal, né? Não só o canal, mas assim, compartilhar, curtir, comentar esse podcast. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa que queira conversar, falar com o Felipe, com certeza, pode deixar nos comentários lá que a gente repassa para o Felipe. Obrigado pela oportunidade. Obrigado mesmo pelo convite, para poder estar aqui com vocês. Acho que é muito legal a gente poder falar de mercado, né? Acho que o trabalho que vocês fazem é bacana no sentido de poder levar um pouco, né, mais sobre a tecnologia, tendências, né? Trazer fabricantes aqui e poder levar esse conhecimento aí ao público em geral. Acho que é muito bacana. Parabéns aí pelo trabalho.